Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história fascinante de um homem cujo nome ecoa através dos séculos. Simão. Mas quem era ele realmente? Um simples pescador da Galileia, que se tornou uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. Vamos desvendar essa jornada incrível juntos. A história começa nas margens do mar da Galileia, há mais de 2000 anos. Simão era um homem do mar, um pescador experiente, trabalhando ao lado de seu irmão, André. A vida era dura, marcada pelo sol forte, pelas noites frias e pelo cheiro de peixe. Era um trabalho que exigia força, paciência e um profundo conhecimento das águas. Simão era conhecido por ser impetuoso, de temperamento forte e, acima de tudo, um homem de ação. Ele não era um estudioso ou um teólogo. Ele era um trabalhador com as mãos calejadas e os pés firmes na realidade do dia a dia. Tudo mudou quando um carpinteiro e pregador itinerante de Nazaré, chamado Jesus, caminhou até a beira do lago onde Simão e André lançavam suas redes. Após uma noite inteira de trabalho sem pegar um único peixe, eles estavam exaustos e frustrados. Jesus, então, subiu no barco de Simão e, depois de ensinar a multidão que se reunia na praia, fez um pedido simples e um tanto estranho. Leve o barco para águas mais profundas e lance as redes para pescar. Simão, o pescador experiente, hesitou. Ele sabia que pescar durante o dia, em águas profundas, era inútil. Ele respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque é o Senhor que está pedindo, eu vou lançar as redes. Imagine a cena, a relutância de um profissional sendo instruído por um carpinteiro sobre como pescar. No entanto, algo na presença de Jesus o convenceu a obedecer. O que aconteceu, em seguida, desafiou toda a lógica e experiência de Simão. Ao puxarem as redes, elas estavam tão cheias de peixes que começaram a se romper. Tiveram que chamar seus parceiros, Tiago e João, em outro barco. Para ajudar, ambos os barcos ficaram tão cheios que quase afundaram. Diante desse milagre avassalador, Simão caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Afaste-se de mim, Senhor. Eu sou um homem pecador. Ele se sentiu indigno, esmagado pela demonstração de poder divino que acabara de testemunhar. Mas a resposta de Jesus não foi de condenação, e sim um convite que mudaria sua vida para sempre. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Naquele momento, Simão, André, Tiago e João deixaram tudo para trás, seus barcos, suas redes, sua antiga vida a menos, e seguiram Jesus. A jornada de Simão, o pescador, havia terminado, e a jornada de Pedro, o apóstolo, estava apenas começando. O nome que Jesus lhe deu, Pedro, ou Kéfas em aramaico, significa rocha, uma escolha intrigante para um homem tão impulsivo e por vezes instável. Mas Jesus via além da superfície. Ele via o potencial de liderança e a fé fervorosa que, uma vez moldada, se tornaria a base sobre a qual ele construiria sua igreja. Como um dos 12 apóstolos, Pedro estava no círculo mais íntimo de Jesus. Ele testemunhou milagres incríveis, curas, a multiplicação de pães e peixes, e até mesmo viu Jesus caminhar sobre as águas. Em um ato de fé audacioso, Pedro também tentou andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Ele deu alguns passos, mas quando o medo e a dúvida tomaram conta ao ver a força do vento e das ondas, ele começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e o salvou, questionando sua pouca fé. Este incidente é um retrato perfeito de Pedro, cheio de fé impulsiva, mas também vulnerável à dúvida e ao medo humanos. Em outro momento crucial, em Cesareia de Filipe,
Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? Enquanto outros davam respostas variadas, foi Pedro quem fez a declaração de fé que se tornaria central para o cristianismo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma revelação divina, e Jesus respondeu, confirmando o seu novo papel. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No entanto, a jornada de Pedro foi marcada por altos e baixos dramáticos. Pouco depois dessa grande confissão, quando Jesus começou a falar sobre sua futura morte e ressurreição, Pedro, em seu jeito protetor e impetuoso, o repreendeu, dizendo que isso jamais aconteceria. A resposta de Jesus foi dura: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Isso mostra como Pedro, mesmo com sua fé, ainda lutava para compreender o plano divino, muitas vezes tentando encaixá-lo em sua própria lógica humana. O ponto mais baixo de sua história, sem dúvida, ocorreu na noite da prisão de Jesus. Na última ceia, Pedro declarou com veemência que, mesmo que todos os outros abandonassem Jesus, ele nunca o faria. Ele estava disposto a morrer por seu mestre. Jesus, porém, previu algo diferente. Eu lhe digo a verdade. Esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a profecia se cumpriu. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro esperava no pátio, assustado e confuso. 3 vezes diferentes, pessoas o identificaram como um seguidor de Jesus. E 3 vezes com medo de ser preso também. Pedro negou. Na terceira negação, ele chegou a praguejar, insistindo que nem conhecia o homem. E então o galo cantou. Naquele instante, Jesus, de longe, se virou e olhou para Pedro. Seus olhares se cruzaram. O peso da traição caiu sobre Pedro com uma força devastadora. Ele saiu e chorou amargamente. Foi o seu momento de maior fracasso e vergonha. Mas a história de Pedro não termina em fracasso. É uma história de redenção. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos novamente na beira do mar da Galileia, o mesmo lugar onde tudo começou. Após um café da manhã com peixe na praia, Jesus se voltou para Pedro. 3 vezes. Ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? 3 perguntas, espelhando as 3 negações. A cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus lhe dava uma ordem: apacenta minhas ovelhas ou cuida dos meus cordeiros. Essa foi a restauração de Pedro. Jesus não o descartou por seu fracasso. Em vez disso, ele o reafirmou em sua missão de liderar e cuidar da comunidade de fiéis. Com o poder do Espírito Santo, recebido no dia de Pentecostes, o pescador impulsivo e medroso se transformou em um pregador corajoso e eloquente. Naquele mesmo dia, Pedro se levantou e pregou para a multidão em Jerusalém. O mesmo homem que negara Jesus por medo de uma serva, agora o proclamava ousadamente diante de milhares de pessoas. Seu sermão foi tão poderoso que cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. A partir daí, Pedro se tornou a figura central da igreja primitiva. Ele realizou milagres, curou doentes e liderou a comunidade com sabedoria e coragem. Ele enfrentou perseguição e prisão, mas nunca mais vacilou em sua fé. Sua jornada o levou até Roma, o coração do império, onde continuou a pregar e a fortalecer a crescente comunidade cristã. A tradição diz que, durante a perseguição do imperador Nero, Pedro foi condenado
a crucificação, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Um fim humilde e poderoso para um homem cuja vida foi uma montanha-russa de fé, fracasso e redenção. A história de Simão Pedro é a prova de que a transformação é possível. Ele nos mostra que não são nossos erros que nos definem, mas sim nossa capacidade de nos arrepender, de aceitar o perdão e de nos levantar para seguir nosso propósito. De um simples pescador a uma rocha fundamental, sua vida é um testemunho eterno do poder da fé e da graça. Obrigado por assistirem a este mergulho profundo na história de Simão Pedro. Espero que tenham gostado. Se você se inspirou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!